Gente, eu ainda tenho resenha pra fazer do Leia Mulheres. Antes tarde do que nunca, né? Tudo bem, galera? Hoje eu vim conversar com vocês sobre O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Na verdade, eu li esse livro em março, na época do Leia Mulheres, assim como eu li também o da Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida, e por motivos de enrolação e tudo doido no meio do caminho, eu tô fazendo aqui tudo que é vídeo pra me livrar das minhas pilhas de coisas pra fazer aqui em casa. Vamos cumprir as promessas, né, Cida? Por favor. Bom, então o Quarto de Despejo, ele tem um subtítulo que é Diário de uma Favelada, e é exatamente isso, tá? Então ele não é uma história ficcional. A Carolina Maria de Jesus, ela era moradora da favela do Canindé, que foi a primeira grande favela aqui de São Paulo, e o diário dela caiu nas mãos de um jornalista que acabou conseguindo, enfim, apresentá-la a um editor e fazer com que o livro fosse publicado. Então o que a gente tem aqui é uma história sobre as dificuldades diárias dessa mulher que morava numa favela, que era mãe solteira em São Paulo nos anos 50. É uma história que fala muito de violências diversas, de fome, de falta de expectativa e assim, que traz muitas reflexões a respeito de tudo isso, sabe? A Carolina Maria de Jesus é uma autora muito lírica. Então assim, em meio a todos esses problemas, todas essas coisas que ela passa e que ela retrata aqui, ela traz metáforas, ela traz reflexões, ela traz, sabe, ela estabelece relações, assim, de uma maneira muito legal. Então é um livro que não só fala do cotidiano da favela, mas meio que analisa também sob diversos prismas esse cotidiano. O título Quarto de Despejo, ele vem de uma citação mesmo do livro, em que a Carolina Maria de Jesus compara a cidade de São Paulo com uma casa. E aí ela fala assim, tem o bairro rico, é como se fosse a sala de estar, onde você recebe as pessoas, não sei o que lá. Tem o bairro tal, que é como se fosse tal coisa. E a favela é como o quarto de despejo, né? A favela é o lugar onde você joga tudo que você não quer mais. Tudo que você não valoriza, tudo que é lixo. Então já é a primeira coisa pra ser dita aqui, gente. A gente tem uma visão muito negativa da favela nesse livro, tá? Hoje em dia, quem é bem informado, né, sabe que existe toda uma situação de valorização das comunidades periféricas, existe uma cultura própria, existe uma literatura, existem pessoas produzindo conteúdo de qualidade, vivendo bem nesses lugares, embora sim ainda exista, claro, muitos problemas, como a violência, como a falta de recursos. Ninguém tá aqui querendo tapar o sol com a peneira, né? Mas existem coisas positivas na favela. Eu acho que as pessoas que moram nesses lugares... Eu mesma nunca morei na favela, mas eu já morei na periferia durante muito tempo. A maior parte da minha vida eu morei em regiões periféricas. E eu não gostaria que alguém falasse do lugar que eu vivo, assim, do jeito que ela fala aqui. Mas a gente tem que ter uma noção histórica também, né? Então é a primeira grande favela de São Paulo e é vista totalmente de maneira negativa. Assim, a maneira como ela fala, não só da favela, mas os habitantes da favela, é extremamente negativa. Na verdade, a Carolina é bastante crítica a um monte de coisas. A crítica aos políticos aparece bastante aqui. Então ela vai falar sobre o descaso desses políticos com a situação que eles enfrentam. Ela vai falar sobre os políticos que só aparecem naquela época de eleição e quando tem alguma coisa pra oferecer em troca de voto e tal. Ela fala da inflação na época. Então tem bastante crítica também a esse panorama político. Além de referências históricas. Então, Carolina Maria de Jesus, mulher negra, vai falar, por exemplo, da questão da escravidão, né? E em como os descendentes dessas pessoas que foram escravizadas ainda estão ali tantos anos depois, vivendo em situações tão precárias. O que mais me marcou nesse livro, mas marcou assim de um jeito forte, sabe, profundamente, foi a falta de expectativa na vida dessas pessoas. Vamos fazer um parêntese e desabafo aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa que, assim, por mais que eu fizesse alguma coisa assim na vida, eu fico me sentindo angustiada porque eu acho que eu tinha que estar mais longe, ou eu acho que eu tinha que ter feito tal coisa já a esse ponto. Ou às vezes eu tô tranquila, mas aí eu fico me sentindo mal porque eu não tenho nenhuma meta imediata, sabe? Eu acho que eu preciso ter uma meta, preciso ir pra algum lugar e tal. Essa necessidade, assim, de estar em movimento. E eu fiquei completamente em choque quando eu tive esse tapa na cara, assim, de perceber que tem tanta gente que vive só com o objetivo de chegar vivo amanhã, entendeu? Porque a Carolina, ela sustenta 3 filhos sozinha. E a meta dela é sair de casa e conseguir comida para aqueles filhos. E no dia que ela consegue, ela fala, ótimo. E amanhã minha meta é sair e conseguir comida de novo. Então é um negócio assim que não existe meta a longo prazo. Não existe objetivo que não seja além da sobrevivência, sabe? E eu achei isso muito foda, sabe? Porque, gente, tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que vive assim. E é muito triste, sabe? Que as pessoas tenham que viver desse jeito. Porque isso desumaniza a gente. Viver só pra sobreviver não devia ser o jeito certo, sabe? Não devia ser normal. Você vê assim, por exemplo, a felicidade dessas crianças no dia em que tem arroz e feijão
é um negócio, assim, desconcertante, sabe? E o que é pior é que você tá lendo uma história que foi escrita nos anos 50 e você sabe que ainda acontece muito, sabe? Que não é uma coisa que acabou, que foi erradicada e que não é mais assim. Infelizmente, ainda é. Claro que o país evoluiu, claro que muito menos gente hoje passa fome, mas enquanto ainda tiver uma pessoa passando fome, sabe, esse livro ainda vai ser atual. E isso é muito triste. A questão da fome, inclusive, é uma questão central no livro, inclusive é repetitiva, assim. Quase todo dia, quase todo registro do diário da Carolina vai falar da fome. E assim, de uma maneira muito pungente, sabe? Porque a gente tem assim, a Carolina, por exemplo, diz que ela inveja os animais. Porque os animais, por exemplo, o cachorro tem o que comer, sabe? Aliás, tem uma cena em que ela pega uns restos lá de comida que ela fala que vai levar pro cachorro, só que ela leva pros filhos. Ela não tem coragem de falar que os filhos dela vão comer aquilo, então ela diz que leva pro cachorro, sabe? Gente, sério. Além de toda essa questão da pobreza, da miséria, da fome, da favela, tem o plus aqui, que é o fato de ser mulher. A Carolina Maria de Jesus, ela fala que tem desgosto por ser mulher, que ela queria ter nascido homem. E assim, a gente vê em muitos relatos dela o abuso, o assédio, a violência, sabe? Então assim, a violência doméstica, por exemplo, é muito comum ali na favela. Então, muitas mulheres que apanham e tal. Tem o caso de uma menina que sofre abuso, que é estuprada pelo pai, sabe? E a própria Carolina, assim, ela tem homens que, assim, que querem ficar com ela, sabe? Em troca de dar, enfim, alguma coisa que ela precisa. Então é muito complicado e muito triste. E assim, pra mim, como mulher e como feminista que sou, muito assim, complicado você perceber que mesmo numa situação já de miséria, a mulher ainda consegue sofrer mais, sabe? A mulher ainda tem uma situação pior do que a do homem, sabe? Em qualquer contexto. Isso é muito revoltante, sabe? E a Carolina tem isso. E assim, até a relação entre as mulheres é muito ruim ali. Então ela fala que tem uma competição e que tem um desprezo, assim, pela outra mulher, porque os homens gostam dela e tal. Então é uma situação, assim, bem complicada. Mas o que ela retrata aqui de abuso e de assédio é muito complicado. Eu acho triste, muito triste. Também relacionada com a condição de mulher é a condição de mãe solteira. Então a Carolina, ela pensa muitas vezes, por exemplo, em se matar, porque ela não aguenta mais viver desse jeito. Só que ela pensa, assim, que se ela se matar, o que vai ser dos filhos dela, sabe? Porque eles só têm ela, assim. E ela tem muito medo do que vai acontecer com eles, né? Tem um episódio, por exemplo, em que ela fica doente. E ela fica morrendo de medo de piorar, de levar os filhos dela. Porque que futuro vai ter aquelas crianças, entendeu? Se não for por ela, né? Com ela já é tão difícil, imagina sem. Então, assim, é muito complicado essa coisa de você ser a única pessoa de alguém, sabe? De você ser o porto seguro e de você ser o alicerce ali da família, que é o que ela é e o que tantas mulheres guerreiras maravilhosas são nesse Brasil afora, né? E, incrivelmente, as pessoas ainda não dão valor, né? Porque se você pensar no significado do que é ser mãe solteira... Aliás, mãe solteira já é uma expressão horrível, né? Porque solteira, mãe não é estado civil. Mas assim, dessas mulheres que criam os filhos sozinhos, e no caso das mulheres, muitas vezes elas são desprezadas por serem mães solteiras, são discriminadas. E, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo pensar em alguém que faça algo mais admirável do que criar uma criança sozinha, sabe? É muito bizarro como isso não é valorizado socialmente. Uma parte que me chama muito a atenção também é quando a Carolina critica a igreja. O discurso que se tem, né, do padre que vai lá e tal, é principalmente no sentido de sofrer com resignação. Porque a igreja tem essa coisa meio estoica, né? Você aceita o sofrimento, que Deus quis assim. E a Carolina não se conforma, ela fala, eu não vou aceitar isso, sabe? Isso não é legal, eu não vou ficar quieta, né? Então essa revolta que ela tem e que ela expressa por meio das palavras, nossa, toca demais, gente, de verdade. Esse livro aqui é forte, viu? Forte mesmo. Inclusive, ela fala sobre o povo que não sabe se revoltar. Tem um episódio que tem aumento de passagem e ela vai comentar que as pessoas não se unem, sabe? Pra reclamar e pra revoltar. Então, é muito legal porque ela tem uma consciência política, assim, a maneira dela, né? Que é bem interessante. Então, assim, O Quarto de Despejo é um livro bastante real, pesado, comovente, é muito forte, sabe? Mas eu acho que é um choque de realidade necessário, assim. Eu acho que é muito desconcertante perceber o quanto a gente é privilegiado por ter um livro na mão, sabe? Porque a Carolina era uma pessoa que frequentou pouquíssima escola, mas que gostava muito de ler, de escrever e fazia essas coisas. E a gente percebe, assim, que a escrita dela, por exemplo, tem bastante desvio gramatical, porque eles, inclusive, mantiveram, né, foram fiéis na medida do possível à escrita dela, mas que tem uma complexidade de ideias e uma literariedade, assim, fantástica, sabe? Então, é muito legal ver como essas pessoas têm potencial e, às vezes, só precisam de uma chance, né? Pra mostrar o seu talento, sabe? Eu sei que isso soa extremamente clichê, gente, mas vou fazer o quê? É verdade, né? O sonho da vida da Carolina era sair da favela, né? Ela conseguiu sair da favela com as vendas do livro, ela comprou um sítio também na periferia de São Paulo, mas ela morreu, assim, já esquecida, ela não ficou rica, ela nem nada disso, né? O livro deu uma certa projeção pra ela, mas até um certo ponto, mas
Eu fico feliz que ela tenha saído da favela, porque o que ela relata aqui é, assim, muito sofrimento, muita frustração, sabe? Então dá um alívio, assim, saber que ela conseguiu melhorar um pouco a situação. O que não dá um alívio é pensar em quantas pessoas ainda estão vivendo em condições precárias desse jeito. Quantas mulheres, quantos negros e negras. Ai, gente, pesado, pesado mesmo. Esse livro aqui é pesado. Bom, enfim, super recomendo a leitura, acho que é um choque de realidade bastante necessário. É uma escrita muito boa da Carolina e é uma autora que precisa ser conhecida porque é uma voz que precisa ser ouvida, sabe? Eu acho que isso acima de tudo, assim, a gente precisa ouvir essas vozes. A favela em que a Carolina morou não existe mais, ela foi desapropriada, foi derrubada, sei lá. Mas agora tem tantas e tantas outras e tantas Carolinas por aí, com certeza, que eu acho que se reconheceriam aqui nessa história, viu? É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, ajuda a divulgar o meu trabalho. Eu vou deixar um link da Amazon pra quem se interessar em comprar o livro. Vamos continuar aí tentando ter contato com leituras que façam a gente sair da nossa caixinha, da nossa bolha, porque acho que é um exercício bastante necessário. Por hoje é só isso então. Beijinhos e até a próxima.